A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é maravilhosa, que é gloriosa, que é tudo de bom, que tem sabedoria e entendimento, tem aconselhamento em todas as áreas da nossa vida. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos trabalhando o livro de 1 Samuel. Um livro cheio de bênçãos, cheio de experiências, cheio de milagre. Glória a Deus. Hoje nós estamos no capítulo 3. Hoje iniciamos o 3, do 1 ao 14. E o título é: Esteja atento à voz de Deus. Às vezes a gente fica tão preocupada com tanta coisa que Deus está falando e a gente não escuta. Às vezes a gente está tão ansiosa, tão inquieta, sabe? E não escute, Deus está lá falando, olha, vai por aqui, olha, eu estou abrindo a porta, vê aqui o sinal. Então fique atento à voz de Deus. Vamos ver isso na Bíblia? 1 Samuel 3, do 1 ao 14. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Veja que o jovem Samuel estava servindo ao sacerdote Eli. O jovem Samuel era o filho de Ana. E naquela época, a voz de Deus é de muita valia, de muita valorização naquela época. Mas esse jovem era muito jovem e estava ali trabalhando com o sacerdote Eli. Sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. A gente vê que o sacerdote já estava cansado, né? Não estava vendo mais direito, estava velhinho, diante de tantas lutas que estava passando com seu filho. Mas ele conhecia a voz do Senhor. Faça suas coisas, trabalhe, estude, mas fique atento à voz do Senhor. Leia a palavra, ore e jejue, para não ficar disperso. Isso é para mim também. A gente tem que ficar atento, mesmo na correria do dia a dia, para ouvir a voz do Mestre. Você que serve a Deus, eu que sirvo a Deus, a gente não pode deixar que as coisas do dia a dia, as dificuldades, os sonhos, as necessidades, atropelem a presença de Deus na nossa vida. A gente tem que ter equilíbrio, calma, né? Para resolver as coisas, até porque não diz às vezes chorar com alguma situação, mas valorizar Deus na nossa vida e ter o nosso tempo para o Senhor. Nós não podemos deixar nada atrapalhar esse momento tão glorioso que é meu com Deus e o seu com Deus. Estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Aqui diz que Samuel estava deitado, mas diz assim, antes que a lâmpada se apagasse, no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. A gente não pode deixar a lâmpada de Deus apagar dentro de nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. A gente tem que estar com azeite, com óleo da adoração, do louvor, para que a arca da aliança esteja perto de nós. E estava ali perto de Samuel. A arca da aliança é a presença de Deus. Vale mais do que qualquer coisa nesse mundo. Que diz? Onde estava a arca da aliança. O Senhor chamou a Samuel e disse, eis-me aqui, veja. E o Senhor chamou a Samuel e disse, eis-me aqui. Samuel falou, né? Quando o Senhor chamou. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei. Torna a deitar-te. E foi e se deitou. Veja que era o privilégio da voz do mestre. Mas ele achava que era a voz do sacerdote. E muitas vezes o Senhor está falando comigo e com você, e por a gente estar assim, sabe, inquieto, preocupado com muita coisa, acha que não é o Senhor. E o Senhor já está dando sinais, o Senhor já está falando coisas tremendas. Vamos ficar atentos à voz do Senhor. A presença dele é na minha casa e na sua. Se você sabe que você tem responsabilidade com o Senhor, se eu sei, com certeza ele está ali perto. E a arca da aliança estava ali perto de Samuel. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel,
E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, eu, filho meu, torna a deitar-te. Segunda vez. Mas essa segunda vez também o sacerdote ainda não tinha atentado para que aquilo fosse o Senhor. Eu acredito porque Samuel é muito jovem, ele trabalhando, né? Servindo, digamos, como ajudante dele, auxiliando ele. Mas chega aquela hora que o sacerdote entendeu. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Aqui diz que Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. O Senhor não tinha se manifestado a Samuel. E muitas vezes eu e você está assim. Por não ter certas experiências gloriosas, aí o Senhor está falando e a gente não está atento. Vamos buscar mais? Vamos ler mais a palavra? Vamos deixar as coisas desse mundo mais de lado? Aquilo que a gente puder assim um pouco renunciar para a gente ouvir a voz do Senhor. Já pensou que honra? E o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Aqui me chama a atenção uma coisa, que Samuel era obediente, porque ele deitava, quando ouvia a voz, corria e ia a Eli. Uma das coisas que o Senhor ama é quem é obediente, quem tem humildade, quem tem mansidão, quem perdoa, para a presença do Senhor estar ali, para o Senhor falar, para o Senhor se manifestar. E eu vejo que essas qualidades Samuel tinha, mas tem algo aqui também. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Ali Samuel, Eli entendeu. Mesmo Samuel sendo tão jovem, a Eli entendeu que era a voz do Senhor. Às vezes a gente pode até julgar alguém pela aparência, pela idade, mas o Senhor não escolhe, não. Ele escolhe aqui dentro, ó. Ele é que conhece o homem exterior. Ele é que sabe a quem ele se manifesta. Então eu e você não deve subestimar as pessoas. A gente deve orar e ficar calado. Porque Samuel era muito novo. Mas depois de 3 vezes, Eli entendeu que era a voz do mestre. Pois se ele disse a Samuel: Vai, deita-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Veja que ele deu um conselho lindo. Disse exatamente como ele devia dizer: Fala, porque teu servo ouve. Então veio o Senhor e pôs-se a Eli, chamou como. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. O lindo é que Jesus, que Deus chamou pelo nome de Samuel. Deus conhece minha identidade e a tua. Conhece a numeração da identidade, do CPF, o nosso registro, nossa filiação, toda a nossa família Ele conhece. Ele conhece o meu nome e o seu. Veja que Samuel, dessa vez, ele chamou pelo Samuel. Porque agora era a hora de uma intimidade. Agora era a hora de uma conversa. E o Senhor quer ter essa conversa comigo e com você. Vamos ficar atentos para ter a honra de ouvir a voz do Senhor. Você já pensou que coisa honrosa, gloriosa e poderosa? Não merecemos, mas a bondade dele, o amor dele é fantástico, é glorioso. E ele está pronto para falar comigo e com você. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos santificar mais, vamos buscar mais, porque ele é santo. A Bíblia diz que quando ele se encontrou com Moisés, que Moisés viu aquela sarça ardente, que chegou lá e disse: Tira a sandália dos teus pés, que esse lugar é santo. Então a gente tem que santificar para ouvir a voz do Mestre. E disse o Senhor a Samuel: Eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Ele já foi falando algo que ia fazer, né? Que ia ser muito forte, que ia dar o que falar. Mas ele escolhe justamente Samuel para falar. Um jovem que não conhecia a voz dele, que era muito jovem. O Senhor sabe a quem escolher. Pode ter cursos, pode ser formado, pode não ser.
Ele conhece o ser humano, ele conhece o caráter, ele conhece por dentro. Então, é esses que têm um caráter bom, são pessoas que escutam, que obedecem, que o Senhor se revela. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa, e começarei e acabarei. Veja que coisa séria. Deus estava falando justamente do sacerdote, da família dele, porque os filhos dele estavam pecando na prostituição, na porta do templo, né? Já pensou que responsabilidade para Samuel de ouvir justamente o Senhor dizer que ia agir com justiça na vida da família de Eli? Pensa que responsabilidade. Quando o Senhor fala algo comigo e com você, a gente tem que parar. A gente tem que escutar, mas tem que pedir a Ele orientação. Porque não podemos sair de imediato falando tudo que Deus nos mostra. Não. Deus, não. A gente tem que ter calma e cautela. Tem que ter prudência, tem que ter equilíbrio para não fazer bobagem. Porque o que o Senhor falar a mim e a você, muitas vezes a pessoa não está preparada para ouvir. E o pior aqui, que ele estava falando justamente do sacerdote que estava lá deitado, que era Eli. E olha a situação de Samuel. Primeira vez, bem jovem, mas o Senhor sabe a quem ele fala e como ele fala. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo os seus filhos execráveis, não o repreendeu. Quer dizer, tudo que os filhos fez de pecado, de prostituição, Samuel não repreendeu. Um pai, nem uma mãe não pode ser omisso. Eles têm que agir com justiça. Tem que dizer aos filhos o que está certo e o que está errado. E se for de menor, o pai e a mãe têm que ter autoridade. Mas aqui ele estava omisso. E com Deus é sim, sim, não, não. E até esses detalhes Deus contou a Samuel. Deus é lindo. As estratégias do Senhor é gloriosa. Ele sabia tudo que ia acontecer no outro dia. Por isso que o Senhor disse ali naquela parte, quando ele lava os pés dos discípulos, ele diz aos discípulos, no caso Jesus, o que eu faço hoje vocês só vão entender amanhã. E aqui no Antigo Testamento era Deus, o Pai de Jesus Cristo, né? Mas ele sabe, essa trindade que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo, toma conta da minha vida e da tua. Ele sabe como se revelar a nós, ele sabe como nos orientar. Só é a gente estar na posição que ele quer. Aí, para terminar o 14. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada, e a sua iniquidade nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. O Senhor disse, eu jurei agora, né? Eu velo pela minha palavra. Ele não diz isso? Lá em Jeremias 1:12. Então, mesmo que Eli fizesse sacrifício, olha a coisa séria, ou oferta de alimento, o Senhor Deus já estava determinado a entrar com justiça. Porque Deus é misericordioso, mas tudo tem um tempo. A gente tem que se consertar antes da justiça vir. O amor do Senhor é infinito, mas a justiça não tem misericórdia. Não é verdade? Amanhã vamos dar continuidade a essa história linda. Amanhã a gente vai ouvir do Senhor quando Samuel conversa, né? Quando Eli pergunta no outro dia a Samuel a conversa dele com o Senhor. Então, irmãos, vamos obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Lembre-se, esteja atento à voz de Deus, porque de imediato Samuel não estava atento, mas o sacerdote explicou porque ele estava com a pessoa certa, que era também um homem de Deus. Vamos estar com as pessoas de Deus, para que quando Deus não se revelar a nós, tenha pessoas abençoadas para estar conosco, nos ajudar e nos orientar. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.